A graça do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Estamos aqui, queridos, para apresentar a lição de número 9. Hoje nós vamos estudar a conspiração de Amã contra os judeus. Nós vamos ver aí o antissemitismo antigo, né? Então, fica conosco aí até o final. E se caso você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí, se inscreva, deixa o seu like, nos ajuda aí, né, a continuar divulgando a palavra de Deus, ok? Compartilha aí com seus amigos, tá bom? E se caso você ainda não se inscreveu, aproveita, tá bom? E outra coisa importante é que nosso canal é monetizado. Você assistindo aí os anúncios, você nos ajuda na monetização, tá bom? Tamo junto aí. Bem, lição 9, conspiração de Amã contra os judeus. E o texto áureo está em Mateus 10, 23. Fala, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há dois espíritos aí operando, né? De Deus e do inimigo. Então não tem como ficar neutro. Ou servimos a um ou servimos a outro. Quem serve a Deus, né? Ele vai ser odiado, né? Jesus foi bem claro, né? Ele diz aqui, ó, odiado por todos sereis por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus, né? E a verdade prática diz, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Isso aí é lógico, né? Quando a gente procura agradar ao mundo, não vamos agradar a Deus. A Bíblia diz que ninguém pode agradar a dois senhores, ok? E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Esther, capítulo 3, verso 7 a 11, capítulo 4, verso de 1 a 4, ok? Então, na lição de hoje, nós vamos refletir a respeito de um tema muito atual, que é o antissemitismo, né? Nela nós vamos estudar um plano diabólico de Amã, certo? Que foi colocado por Assuero como o principal dos seus assistentes, né? E ele teve uma ideia maligna de exterminar todos os judeus do reino persa, entendeu? Então, a gente vai hoje explicar esse plano dele, certo? Mostrar também a tristeza de Mardoqueu, ok? E apontar o perigo que é a crueldade e a violência, ok? Então, vamos lá. Número 1, o plano odioso de Amã. As intrigas e patologia do poder é o tema. Bem, a conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos, né, do rei, porque Mardoqueu era primo de Esther, a rainha, ok? E ele estava sempre ali, né, talvez fosse um dos oficiais ali, né, mas não tinha acesso ao palácio. Mas ele estava sempre pela porta do palácio. Nós já vimos isso na outra lição, né? E estava trazendo uma incomodação, né, ali nos servos do rei, é que quando Amã passava por ordem do rei, todo mundo tinha que se curvar, né, diante de Amã. Mas Mardoqueu, o judeu, ele não se curvava diante de Amã. Isso aí está incomodando muito eles, né? E eles foram falar isso com Amã, ok? E Amã ficou furioso, né? E agora eu pergunto, por que esses servos, né, do rei, eles estavam tão incomodados com isso e queriam e transmitiram isso para Amã? Não é porque eles eram pessoas, né, sinceras com o rei, não, porque anteriormente até Mardoqueu tinha descoberto aí uma trama para matar, entre eles, para matar o rei, assassiná-lo, mas aí foi descoberto, foi averiguado e 2 deles foram enforcados. Então não existia ali uma sinceridade, né, uma lealdade ao rei. O que eles queriam era botar a lenha na fogueira, né? Tem pessoas que ele entra com esses apontamentos, não é que ele quer, né, o bem, ele quer ver a coisa
pegando fogo. E foi isso que eles queriam, né? Eles queriam que acontecesse alguma coisa com Mardoqueu. Então eles falaram isso para Amã: olha, Mardoqueu, o judeu não está se curvando diante de você. Todo mundo faz isso, menos Mardoqueu. Então ele ficou furioso, né? E nessa fúria dele, mostrou que ele era um cara doente também, né? Ele planejou o extermínio de todos os judeus. Por quê? Porque ele descobriu que Mardoqueu era judeu. Então ele transferiu todo esse ódio dele para os patriotas de Mardoqueu, entendeu? Então isso aí é uma coisa muito perigosa quando um doido, um psicopata, ele tem o poder na mão. Porque Salmão era, não passa disso, um psicopata, um doente, né? E com poder na mão, né? Uma pessoa que tem uma ideia de praticar um genocídio, matar todos os judeus do reino persa, inclusive até os que estavam em Jerusalém, os 50.000 que voltaram para Jerusalém, né? Então a gente vê como é perigoso o poder na mão de certas pessoas, né? Então, por isso que a gente deve tomar muito cuidado com quem a gente coloca no poder. Então, a extensão do plano, né? O abuso de poder é terrível. O Império Persa, isso aqui eu vou ler aqui, que isso aqui é muito importante. A abrangência do Império Persa. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo. Olha, desde o rio Indo na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Entendeu? Incluía parte do norte da África até a Etiópia. Olha a extensão, né? E se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia na Europa, parte atual da Turquia, Grécia e Bulgária, entendeu? Em linha reta, de um extremo ao outro, era mais ou menos, né? 4.000 quilômetros. Então, era essa a extensão do Reino Persa, onde os judeus, além de estar aglomerados em Suzã, né? Também eles estavam espalhados por essa extensão toda, né? E a carta saiu para que fosse morto todo judeu, vizinho, trabalhasse junto, a ordem era essa, né? Então você vê que a coisa não foi brincadeira. Bem, astúcia e oportunismo. Amã, ele conseguiu convencer o rei Assuero, né, para matar todos os judeus, escondendo o verdadeiro motivo, era o ódio que ele tinha, entendeu? Então, o problema dele pessoal, ele conseguiu manipular o rei de tal forma que o rei deu até o anel dele para ele fazer o carimbo lá e com toda a liberdade de fazer o que quisesse com o judeu. Então, ele foi um cara astucioso para cumprir, né, o seu papel de exterminador, certo? Então, Amã, ele, quando falou com o rei, ele escondeu o verdadeiro motivo. Ele passou para o rei o seguinte: ó, tem uma turma aí dos judeus, né? Eles têm uma lei diferente, entendeu? Eles são bem estranhos, ok? Então ele começou a mostrar coisa que não existia, né? Que até aquele momento nenhum judeu tinha se levantado contra o reino de Assuero. Então, nesse episódio também, Assuero se mostrou muito fácil de ser manipulado, entendeu? A gente não vê aqui, por exemplo, quando ele falou que tinha alguém com leis diferentes ali, querendo mudar, se levantando contra o reinado dele, ele não fez como das outras vezes, ele não mandou apurar, né? Quando disseram que tinha alguém querendo matar ele, né? Mardoqueu falou com Esther, a rainha Esther falou com ele mandou averiguar direitinho e viu que era verdade. Agora, quando Amã falou para ele que tinha um povo, os judeus, que estavam se levantando contra ele com leis diferentes, ele não procurou averiguar, não procurou saber, né? Ele aceitou. Então, quer dizer, ele ali, o Amã, na sua astúcia maligna, ele conseguiu manipular bem o rei, né? Infelizmente. Então, esse plano odioso de Amã contra os judeus revela o quê? Uma astúcia e o oportunismo. Ele aproveitou a oportunidade do poder que ele recebeu do rei. É estranho aqui, né? Aqui, o texto bíblico, né?
permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel, deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta, porque foi enviado carta para todo mundo, né? Olha, mata todos os judeus, desde o velho, criança, seja lá o que for, e fica com os bens dele. Então você vê que, inclusive, Amã era rico, ele aqui prometeu, certo? 10.000 talentos de prata, que significa cerca de 350 toneladas, 350 mil, né? 2/3 da renda anual do Império Persa. Quer dizer, 60% da renda do Império Persa ele estava dando ali. Então, quer dizer, ele conseguiu comprar todo mundo, que era rico, né? Que a intenção dele era o quê? Destruir o judeu. Então você vê que o antissemitismo é antigo, entendeu? Sempre houve vontade de destruir o povo de Israel. Não adianta. Bem, 2 aqui, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Então, quando Mardoqueu soube disso, né, ele no dia que ficou definido, né, para a morte do judeu, ninguém deveria ser poupado. Olha a ordem, ninguém pode ser poupado, desde criança até o velho, ninguém pode ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem e matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Está lá em Esté 3,13. Então, a coisa era violenta, certo? E não tinha nenhum judeu que se levantou contra o reino, né? É só mesmo uma coisa pessoal de Amã, certo? Não há registro de nenhum levante do judeu durante o Império Persa, entendeu? Mesmo assim, todos corriam o risco de morrer, né? Então, se Deus não intervisse, então a bebida, a confusão e tristeza. O Império Persa, ele tinha um sistema de correio muito bom. Então foi rapidinho, entendeu? Foi tudo rápido. E não tinha jeito. As cartas foram enviadas a cada província, né? Assuero e Amã puseram-se a beber e comemorar, né? E o rei voando, certo? Dominado ali pela astúcia de Amã, um mau caráter, certo? Mardoqueu, então, quando soube disso, né, o judeu, Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgou suas vestes, né, se vestiu de pano de saco e cinza na cabeça e saiu pela rua clamando em alta voz, com muita tristeza no coração, soltando grito de amargura, né? Então, Esther, quando soube disso, ficou aflita, mandou roupa para ele se vestir, ele não quis. Então, ela mandou um servo lá para saber o que estava acontecendo. Foi quando ele explicou, né, o que estava acontecendo. Então, ela também ficou apavorada. E a crise clamou. Então, o decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e levou eles a buscar socorro. Porque, inclusive, até o povo persa, o povo que lá de Suzã, eles também estavam bolados, sem saber o que estava acontecendo, entendeu? De repente, assim, de um dia para o outro, matar todos os judeus, não vimos eles fazerem nada, mas era a ordem do rei, né? Então, estava decretado, acreditado, que a gente ouve desde criança, palavra de rei não volta atrás. E na Pérsia era assim, se o rei decretasse uma ordem, tinha que ser cumprida. Ele podia mandar uma contra-ordem, mas desfazer aquela ele não podia, entendeu? Então, o medo de Mardoqueu? Até os judeus que tinham ido embora para Jerusalém, mas estava dentro do reino persa, iam morrer também. Então, ia matar todos os judeus. A ordem era essa. Ordem dada, ordem executada, né? Então estava todo mundo vivendo em paz, porque 50 mil judeus, quando o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor levou lá para a Babilônia, né? Então quando o rei assumiu, o outro rei, quer dizer, eles voltaram 50 mil para Jerusalém, certo? E agora os persas assumindo aí, o que aconteceu?
iam pegar todos, né? Todos morreriam. Mas os 50.000 que foram para Jerusalém estavam lá adorando a Deus, reconstruindo o muro, o templo, por intermédio de Esdras, depois Neemias. Mas quem ficou lá em Babilônia, ficou em Suzã, lá no Império Persa, estava bem também, estava tranquilo, né? Mas só que eles estavam servindo a Deus, mas estava naquela mesma condição que Jesus falou lá para aquela igreja lá em Apocalipse. Não é frio e nem quente. Então, os judeus que estavam ali em Suzã, e naquela época, em todo lugar, estavam frios, né? Melhor dizendo, estava morno, nem frio nem quente. Então, quando veio essa perseguição aí, o que Esther fez? Esther fez uma convocação. Ela mandou dizer a Mardoqueu: Mardoqueu, manda todo judeu jejuar por 3 dias, sem comida e sem bebida. E eu e minhas moças, nós vamos jejuar também 3 dias, certo? Sem comer e sem beber. Vê como é que as lutas, quando vem, muda a gente. Estavam tudo acomodado, tudo bem, tudo, né, prosperando, que o judeu prosperava muito, ainda prospera, né? Que Deus abençoa. Então, eles estavam prosperando, vivendo aquela vida, né, morna, espiritualmente falando, vivendo mais para o materialismo. Lá em Jerusalém, eles não estavam nem querendo construir mais o templo, só estavam cuidando da casa deles. Estava tudo bem. De repente vem essa crise aí, matar todos os judeus. Todo mundo foi para o jejum e oração. Você está vendo como é que, às vezes, as lutas Deus permite, não é para destruir. Deus permite as lutas para despertar a gente, que tem problema que nós não podemos resolver. Só Deus é que pode resolver. Entendeu? Quantas lutas vem na nossa vida? A gente está vivendo aquela vida descansada espiritualmente, morno, não é frio nem quente, a gente vai na igreja, e assim, aquela vidinha, né? Aquela rotina chata, tranquila, e de repente vem aquela luta terrível, aí você entra no jejum e na oração. Foi o que aconteceu, entendeu? Essa luta aí de matar todos os judeus levou todo mundo a jejuar 3 dias sem água e sem comida. E Deus ouviu, certo? Nós vamos ver nas lições próximas que Deus ouviu a oração deles e desfez aquela obra do diabo. Então, indo para a terceira parte aqui, para encerrar, certo? Nós vamos ver aqui o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Bem, vou ler aqui. As faces do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra o judeu. Então, antissemitismo é isso mesmo, é um ódio terrível contra o judeu, com a intenção de destruí-lo, conforme eles dizem, tirar Israel do mapa. Isso que é o antissemitismo. Não aceita Israel, quer destruir ele. É uma hostilidade, uma discriminação terrível, né? Então, a gente precisa entender. Então, é possível verificar, ao longo da história, 3 faces de expressão desse ódio obstinado que muitos têm do judeu, certo? O antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Bem, vamos ver aqui. O aspecto religioso destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Tudo culpado eram os judeus. Vinha uma peste, vinha uma doença, que antigamente não tinha vacina, era, né? Mesmo tendo, ela vem, mas antigamente não tinha, né? Então, quer dizer, vinha uma peste, vinha uma epidemia qualquer, culpado eram os judeus. Tá entendendo? Eles sempre colocavam os judeus como bode expiatório. Eles que eram culpados, eles que tinham que morrer, eles que tinham que sofrer, tinham que ser presos. E eram presos, eram mortos, entendeu? Eram obrigados a sumir do lugar. Isso aí era uma perseguição terrível, entendeu? Também durante a Idade Média, certo? Sofreram intensa perseguição pela Inquisição.
principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto, 1414 a 1484, a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal Santo, do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. Isso aí foi em 1648 a 1549. Qual o objetivo? O objetivo principal era combater os que chamavam de heresia judaica. Olha só, milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Tá entendendo? Milhões de judeus já vem morrendo desde a Idade Média. Entendeu? A primeira ordem de confinamento dos judeus em guetos não foi de Adolfo Hitler, não. Certo? Não. Foi no século XX, não foi, não. Segundo, foi do Papa Paulo IV, em 1555, que atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Entendeu? Então, você vê que essa perseguição vem sendo paulatina e milhões de judeus morreram. Né? Bem, o antissemitismo nacionalista e racial, nós vemos religioso. Agora, aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX, no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Entendeu? Então isso vem rolando. Olha só isso aqui. A prosperidade dos judeus causava ódio, inveja, ciúme, alimentado por teoria de conspiração. Então eles tinham uma raiva porque o judeu prosperava e eles não. Então eles achavam que os judeus estavam pegando o dinheiro da nação, que os judeus estavam comendo tudo, estavam atrapalhando. Tá entendendo? Então, mas tudo era um ciúme, uma inveja. Certo? Eles ficavam com ódio da prosperidade dos judeus. Então, o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas, pelas epidemias, pelas doenças, né? Pelos problemas econômicos, financeiros de países do leste europeu, levando a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Naquele tempo, Israel não tinha ainda, né, voltado para sua terra, ele só voltou em 1948. Mas até aí eles viviam em comunidade e eram perseguidos direto, entendeu? Durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, Adolfo Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana, né? O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Entendeu? Agora, e o antissemitismo hoje? Bem, está na cara, né? A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz. Muita gente pensou, não, Israel voltou para a terra dele, agora vão deixar Israel em paz e agora ele vai viver tranquilo. Nada disso. Vocês não estão vendo aí? Né? O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas, interno e externo, feito em nome de uma causa palestina. Bem, o mais brutal da história recente ocorreu agora o ano passado, em outubro, né? Parece que em 2023, 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, por terra e por mar, cometendo barbáries, né, imaginável contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais ou menos 200 pessoas como refém. Então continua, né? E eles dizem abertamente que o grande desejo é tirar Israel do mapa, entendeu? Então, depois disso, casos de antissemitismo aumentaram. Por quê? Porque em várias partes do mundo, né, os inimigos de Israel começaram a atacar sinagoga, casa de judeu,
depois disso. Tem esses motins espalhados pela Europa, ok? Então, os inimigos de Israel não querem um acordo que lhe garanta lugar para viver. A sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Essa é o ponto final. Eles querem exterminar Israel de uma vez. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando na sua conversão nacional. Porque nesse exato momento, Deus está tratando com Israel mais individualmente, levando pelo Espírito Santo eles aceitarem a Jesus. Mas quando Jesus vier com a igreja para estabelecer o milênio e dar fim à grande tribulação, aí Deus vai tratar com a conversão nacional de Israel. Ok? Então, concluindo, o antissemitismo. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto à postura complacente aos inimigos de Israel. Então, tem pessoas que ele não persegue Israel, mas ele é a favor, entendeu? Ele é a favor e é complacente com os inimigos de Israel, certo? Tá? A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou é amigo de um ou de outro, né? Então não dá para ser amigo dos dois, ok? Então, Deus abençoe por essa lição, que nós possamos entender, né, biblicamente a condição e a posição de Israel diante de Deus, certo? Que Jesus veio ao mundo, assumiu a natureza humana e Jesus se tornou um judeu, certo? Jesus era judeu. Então, a origem de Jesus humana, que Jesus, sendo divino, veio à Terra, assumiu uma forma humana. E a sua origem divina é eterna. Ele sempre existiu. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Agora, a sua natureza humana é judaica. Jesus assumiu uma natureza humana, se tornou um judeu, um homem completo, judeu. Então, a nossa origem vem de Jesus, e Jesus, segundo a carne, vem de judeu, né? Veio, a Bíblia diz que Jesus veio da tribo de Judá, certo? E da família de Davi, ok? Então, nós estamos aí nessa batalha. Agora, quando o judeu, hoje, na época que vivemos, aceita Jesus, ele se torna, como nós, gentil, uma igreja. Então, o gentil aceitou Jesus, ele se torna a igreja. O judeu aceitou Jesus, se torna a igreja. Porque quando Jesus vier, ele não vai vir buscar judeu nem gentil, ele vai vir buscar a igreja. E Jesus fez de ambos um povo só. Jesus pegou judeu e gentil, fez um povo só. Faz parte da igreja. E quem vai ser arrebatado é a igreja, né? Mas depois, quando ele voltar com a igreja, ele vai estabelecer o milênio, dar fim à grande tribulação, aí ele vai tratar com Israel de forma universal, né, e nacional, tá bom? Um abraço, se inscreva aí no nosso canal, manda seu like, seu comentário, tamo junto. Até a próxima lição.